Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro dos Sutras Devocionais de Narada, comentários de James Swartz. A gente tinha parado, estamos aí pelo final, paramos aqui, página 13 do PDF, marcação precisa do zagueirão Marcelo Olecran, né, sempre aí nas balizas. Um presente de Deus. É uma descrição, né? Como a gente adora descrever a nossa vida em termos de nossas impressões pessoais, o Vedanta vai brincar fazendo uma descrição também, só que não tão pessoal. Na verdade, cada vez menos pessoal, até que a pessoalidade da pessoa fique no ponto pertinente, no ponto adequado, né, para que se investigue, etc. Vamos ver o que o Vedanta fala. Como é que ele vai organizar as palavras, né, esses instrumentos duais, para tentar apontar um pouco fora disso. Um presente de Deus. A vida nada mais é, para um jiva, tá? Importante isso, do que os frutos das ações de uma pessoa, após essas ações terem vagueado pelo campo do Dharma. Então, as ações anzaram pelo campo do Dharma e vão dando seus efeitos. Quais são os efeitos? É o tal do fruto, né? Para completar a nossa compreensão da atitude de Karma Yoga, precisamos considerar o que acontece como um presente de Deus, né? Presente para quê? Se, por exemplo, o que acontece comigo pode ser muito ruim. Vamos continuar. Um bom modelo para essa ideia é a adoração no templo. Um devoto leva uma oferenda ao templo, entrega ao sacerdote que a oferece à divindade e a devolve consagrada. O devoto, então, ele é livre para fazer com isso o que achar conveniente, em geral distribuindo-a aos mendigos que esperam do lado de fora. Isso aqui é um modelo de atuação muito comum lá na Índia, em alguns locais. Eles fazem mesmo isso, né? Eles consagram as oferendas, o sacerdote devolve para o devoto ele passa essas oferendas consagradas, em geral, para pessoas mais necessitadas, né? Bem, antes dele falar aqui, assim, então não vou precisar falar não, que ele já vai começar a falar. Eu tinha me lembrado que ele tinha falado disso. Paz mental, vamos lá. Essa que é a questão do jiva. O jiva, ele, mesmo quando ele sabe quem ele vai ter que continuar lidando com isso aqui, né? Vocês viram o post lá da rotina, com uma fala do Paramarthananda? Né? Toda coisa é como é que tu vai lidar com o Mitya. Eu sei quem eu sou, tudo bem, é uma compreensão firme. Tá, mas vai continuar tendo que lidar com o Mitya, né? Então vai ter que lidar o quê? Com as suas construções acerca do que você entende que é esse mundo. A gente pode pegar essas construções e ir trocando pelas do Vedanta. Por um motivo, eu estava conversando com o Alexandre. Elas são tão verdadeiras quanto quaisquer outras construções. O que eu estou querendo dizer é que elas são falsas mesmo. Mas é um modelo, né? Não dá para responder pela realidade, que é não dual, que é inexplicável. Mas como um modelo de referência, que é o que no fundo é o mundo do Jiva, o Jiva Shrishti, é um sistema muito mais adequado, muito mais balanceado do que você olhar tudo a partir de um suposto centro da personalidade egóica. Vamos ver o que ele fala aqui da paz mental. Esse é o tópico fundamental aqui. Considerar o que acontece como um presente é bom,
contanto que o que acontece é o que eu quero. Mas o que eu devo fazer quando o campo do Dharma me dá algo que eu não quero? Né? Então, quer dizer que o campo do Dharma, devido à resolução instantânea dele, de todas aquelas demandas, uma coisa impossível de ser avaliada, ele acaba te dando algo que você não deseja. Então, antes que a raiva, em decorrência de um desejo obliterado, surja, como é que a gente deve lidar com isso? Devo ficar com raiva e rejeitá-lo? Não, eu devo aceitar isso como um presente. Que presente? As pessoas mundanas, elas são felizes quando conseguem o que querem, e elas são infelizes quando isso não acontece. Mas os karma yogis são felizes quando conseguem ou não o que querem, porque o seu objetivo é a paz mental e não as efêmeras alegrias que vêm dos objetos. Como é que isso funciona? Isso deve ser um dos melhores tópicos que eu vejo. Sempre é assim. O que ele está querendo dizer é que você pode aceitar tudo como presente, porque o que você quer é paz mental. Você não quer usufruir os bens dos objetos, né? Os frutos dos objetos, tá? Os detalhes dos objetos. Você não quer usufruir, no fundo, as suas fantasias sobre os objetos. Elas existem, mas você já aprendeu a colocá-las no seu devido lugar. Não é o seu interesse. Como é que isso funciona? Como é que vai funcionar no meu dia a dia isso? As vasanas aparecem no corpo sutil como gostos e aversões. O que ele está querendo dizer? É que você não tem como ver as vasanas em si. Você vê as vasanas por inferência. Onde há gostos e aversões, há vasana. Então, eu estou com gosto, estou com uma aversão. Mas isso aqui é uma coisa muito bacana, etc. Eu me identifico muito com isso. Tudo bem, pode pensar o que você quiser, mas o que isso está indicando é que está operando aí uma vássana. E o que vai indicar se essa vássana é vinculativa ou não é o grau que esses gostos e aversões exercem em cima do teu sistema de atenção. Gostos e aversões, atrações e repulsões, medos e desejos são os inimigos do Karma Yoga, porque eles acabam atraindo a atenção, né, de um Karma Yoga distraído e retira a atenção dele do fim último, que é a paz mental. E, em última instância, o fim último do Karma Yoga, no fundo, com a atitude dele, é uma adoração a Ishvara, é uma adoração ao campo como um todo. O Karma Yoga visa neutralizá-las, né? Esse monte de vasanas, né? Essas vasanas que estão dando origem a tudo isso. Porque elas agitam de modo continuamente, tornando a mente imprópria para a investigação discriminativa. Em detalhe, como é que isso ocorre? A minha atenção está clinchada no efeito de uma vasana. Eu estou preso nela, tá? O que acontece? Isso quer dizer que um mecanismo de desejo e ou medo está em atuação e capturou a minha atenção. Eu estou, então, envolvido no mecanismo de medo e ou desejo. E, portanto, como eu estou envolvido com ele, eu não vou conseguir discriminar que desejo e medo é mithya e eu sou satya. Tá? Qual é o problema disso? O problema disso é no cotidiano, porque fica óbvio a gente entender isso aqui assim, mas no dia a dia pode não ser óbvio. É uma leve escorregadela, você escorrega instantaneamente para esses truques de mídia. A escorregadela é instantânea e a saída é instantânea também. Tá? Então, o indivíduo ele fica um tempo que nem uma bola de ping-pong. Isso ocorre com todo mundo que investiga. Quando eu falo ping-pong, é porque ele entra no jogo mesmo, quando ele não deveria entrar. O campo do Dharma é uma universidade destinada a nos ensinar quem somos. Nós não nos formamos até que tenhamos aprendido as nossas lições. O campo do Dharma instrui, ele educa, né? Ele instrui para libertar. Ele instrui através do quê? Dos frutos das suas ações.
Então, o campo do Dharma ele vai instruir, mostrando que o seu naipe de desejos não pode ser adequado ao campo dármico muitas e muitas e muitas vezes. Como a minha esposa Sundari diz, abre aspas, o Karma Yogi sabe que a experiência é uma encomenda de contagem regressiva, né, destinada a proporcionar conhecimento. Isso quem sabe é o Karma Yogi, né? O Sansari não. O Sansari ele espera que a experiência o agrade sempre. O que a Sundari está querendo dizer aqui é que toda experiência, em última instância, bem usada, ela vai colaborar para o conhecimento. Que conhecimento? O autoconhecimento. Ela está querendo dizer que toda experiência bem usada, devidamente apoiada pela compreensão adequada, ela leva o investigador rumo à liberação dele. Liberação de quê? Dos efeitos da experiência. Ele não vai se livrar da experiência, porque ele vai entender que ele é a própria experiência. Melhor dizendo, vai ficar claro com o tempo, quando se associa Karma Yoga e Jnana Yoga, que a experiência é o próprio átomo, é a única experiência existente. Ele vai compreender que não existe a experiência pontual de um, de outro, não. É um experimentar único, né, onde está envolvido o sujeito único, ao qual todos os objetos também podem ser reduzidos. Por isso que ela está dizendo que todo Karma Yoga ele sabe disso, que a experiência é uma encomenda de contagem regressiva, né? Uma hora ou outra, bem usado, ela vai contribuir, essa abordagem vai contribuir para a liberação, para o conhecimento, para o autoconhecimento. Fecha aspas. Os resultados dessa experiência nunca duram, mas o conhecimento oculto na experiência nos conduz ao ser. É exatamente o que estava sendo falado. Então, o indivíduo ele tem que ser mostrado a ele como vivenciar essas experiências. Como é que ele vivencia as experiências? Sabendo o que ele quer. Por quê? Porque ele não fica tumultuado pelas experiências. Se vê uma experiência agradável, ele aproveita ela. Se vê uma experiência desagradável, ele também aproveita essa experiência desagradável. Num caso, ele passa pela experiência desagradável de um modo tão equânime quanto a experiência agradável. A experiência agradável tem um efeito bom na psique, no físico do jiva, e uma experiência desagradável tem um efeito oposto. No entanto, o Karma Yoga olha os dois de modo equânime. Por quê? Porque ele está interessado não é nos frutos daquela ação, porque ele já consagrou os frutos ao próprio campo. Isso é um modo de dizer que ele não está esperando mais nada dos objetos. Quando ele faz isso, a mente dele acalma, ele entra em paz mental. Para entrar em paz mental, não é necessário o Jnana Yoga, um bom Karma Yoga, ele entra em paz mental com facilidade. Mas no caso da gente, isso associado ao conhecimento do Jnana Yoga, vai permitir que você tenha uma mente pacífica para discriminar. Discriminar o quê? Eu das coisas de Nietzsche que não me agradam? Sim. E também você das coisas de Nietzsche que agradam o seu jivazinho lá de Nietzsche. Então, vai trabalhar do mesmo modo nos dois, exatamente dos dois. O Krishna fala isso declaradamente no Bhagavad Gita. Aquele que é equânime diante de qualquer experiência. Então, a experiência nunca é negada. É impossível negar a experiência. Não é saindo do cotidiano da experiência que o indivíduo vai encontrar a liberação. Ele vai encontrar a liberação no cotidiano dele, no dia a dia dele. É ao abrir torneiras, fechar torneiras, lavar prato, namorar, falar com o filho, se desentender com as pessoas, se entender. É aí que ele vai separando. É aí que ele vai discriminando. E uma vez que ele tem aberto o querer dele em cima dos resultados das ações, dos frutos, a mente dele naturalmente pacifica. Porque todo o sistema de medo e desejo, todo esse ping-pong que ele fica, vai se tornando cada vez mais atenuado. E, portanto, não captura mais tanto a atenção dele. A atenção dele agora fica voltada para uma coisa só: liberação.
mas sem que isso fique um pensamento obsessivo, porque se ficar, vai virar um obstáculo também, vira um objeto de fixação e vai impedir o indivíduo de fazer a discriminação no momento em que uma determinada experiência está ocorrendo. Tá? Então, os resultados nunca duram, mas o conhecimento oculto na experiência nos conduz ao ser. Que conhecimento oculto na experiência é esse? Que a experiência sou eu. Né? Tudo se resolve em mim. Esse é o conhecimento oculto. A personagem que acha que está envolvida na experiência se resolve em mim. A experiência se resolve em mim. Ishvara se resolve em mim também. O Jiva se resolve em mim. Esse é o conhecimento oculto. Jagat se resolve em mim. Esse é o conhecimento oculto em cada experiência. É o resultado da discriminação. Então, quando alguma coisa acontece, independentemente de ser o que queremos ou não, devemos acolhê-la e aprender com ela. Dessa forma, os gostos e aversões são neutralizados e o desapego necessário para a investigação se desenvolve. Aí vem uma coisa engraçada, que eu estava pensando isso quando eu estava andando na rua hoje, que eu fui procurar borrachinha para a panela de pressão, e eu fui procurar também uma vela para o filtro aqui uma vela para o filtro de barro aqui que eu quebrei. Eu estava andando na rua e me veio uma coisa assim, eu pensei exatamente isso aqui, eu disse assim, caramba, algumas pessoas, e eu demorei a entender isso, que investigar de uma determinada forma tem a ver com uma espécie de conduzir a experiência. Não, a experiência é deixada solta na investigação. Você não está querendo interferir com a sua experiência. Você está querendo extrair de cada uma delas o ser que você é. Fazer a discriminação. Né? Então, um erro muito comum que me veio no começo, algum tempo atrás, é quando eu achava que a investigação ia deixar a experiência melhor. Isso é um erro muito comum. Né? Não vai deixar a experiência pior nem melhor. A investigação vai discriminar o que você é em relação ao que você está achando que é a experiência. É isso que vai fazer. Então, quanto menos o indivíduo ele tenta controlar a experiência dele, seja se aproximando dela ou sendo escapando dela, quanto menos ele tenta fazer isso, mais ele está pronto para investigar. E como é que trabalha o Vedanta? Olha que coisa interessante, como tudo no Vedanta vai se fechando, o Vedanta trabalha com o estudo minucioso, intenso e detalhista da sua experiência cotidiana. Não é? Então, se eu tento interferir com a minha experiência, eu não estou estudando a minha experiência. O que eu estou avaliando é o quanto eu quero aquela experiência ou não. Mas não é esse o objetivo do Vedanta. O Vedanta trabalha com a avaliação minuciosa da sua experiência. Você investiga a sua experiência, conduzido pelas escrituras, e tenta extrair dela o que você está precisando, que é a discriminação adequada e uma visão adequada do que é o experienciar em si. É isso que se faz quando a gente está investigando. A pessoa não deve se clinchar com a experiência onde ela está, não deve dar um break e ficar lá agarrada naquela experiência. Eu estou investigando porque eu quero me sentir melhor nessa experiência. Não é isso. Eu estou sofrendo nessa experiência, eu quero investigar para me sentir melhor. Não. Isso pode até ocorrer, isso pode dar um efeito benéfico aí, mas o objetivo não é esse. O objetivo, a experiência, ela corre por ela mesma. E todo mundo sabe que a experiência corre em decorrência das pressões e das forças do campo dharma. Então, o indivíduo tentar regular a experiência dele é algo muito desgastante. Naturalmente, o investigador ele vai perder esse foco. E o Karma Yogi também, se ele for com essa ideia, ele vai perder o foco do trabalho dele. Tá? Então, por isso que ele diz aqui, devemos acolher qualquer que seja a experiência, independentemente de ser o que não, de ser o que queremos ou não. Acolher é exatamente o que foi falado aqui. Acolher a experiência não é você querer modificar a sua experiência. Acolha. Você acolhe algo do jeito que a coisa se apresenta. Pronto. Para o bom Karma Yogi, para o bom Gnana Yogi, essas são as condições excepcionais para a investigação e para praticar o Karma Yoga, quando esse acolhimento ocorre.
Tá? Eu não estou brigando com a experiência. Não estou brigando comigo, não estou brigando com Deus, não estou brigando com a experiência, não estou brigando com o mundo. Né? Eu estou investigando, né, detalhadamente o que eu chamo de minha experiência nesse mundo. Então, a verdade é que o investigador ele vai ter que desenvolver, olhando do ponto de vista de uma visão mundana, um pouco de estômagozinho de barata. Né? As coisas que incomodam as pessoas não vão ser obstáculo para ele. E as que alegram muitas pessoas não vão tomá-los de assalto e levar junto com uma comemoração eufórica, por exemplo, né? O indivíduo a ponto dele começar a ficar condicionado por aquilo. Mas esse estômagozinho de barata que vai aparecendo, ele não é um estômago de barata, né? Ele pode ser olhado assim quando ele é visto de um ponto de vista externo a essa coisa toda. Na verdade, ele vai desenvolvendo uma extraordinária capacidade de ficar livre desses impactos em toda a experiência, embora o Jiva passe por isso. E ele compreende, ele acolhe o Jiva. Pô, morreu uma pessoa da minha família. O Giva fica triste. Tem gente que acha que vai investigar para deixar de ficar triste. E, gente, isso é muito feio. Eu vi uma vez, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu entrei em contato com um suposto professor da época, ele prometia isso. Isso é muito feio. Né? Isso aí quer dizer que você está tentando suprimir o significado da experiência para o Giva, ao invés de investigar. Quando o indivíduo investiga a experiência, ele fica aberto à experiência. Então, ele vai ser permeado pelo que a experiência está lhe trazendo. Se a experiência deixa ele triste, ele vai ficar triste. Ele vai fazer a investigação assim. Olha essa tristeza aí. Né? Eu não sou essa tristeza, mas olha como ela ocorre. Olha como ela toma o Jiva. Vamos deixar o Jiva viver a vida dele, normal. Né? E aos poucos ele vai balanceando. Ele vai passando por essas flutuações de um modo muito mais balanceado. Em decorrência, é um efeito colateral da investigação. A investigação não visa isso, mas ela dá esse efeito benéfico. Mas a pessoa não deve investigar por causa disso. Senão ela vai ficar viciada em querer se sentir bem em toda experiência. Olha que inferno isso. Né? Olha que inferno. Não faz sentido isso. Né? O objetivo não é esse. Isso é falta de discriminação. A pessoa quer discriminar ela, o que ela é em verdade, em cada experiência. A experiência tem que ser deixada correr, para que a investigação adequada ocorra. Converter em oração até as atividades mais mundanas e inconscientes é karma yoga. É karma yoga. Pense assim, ó, abre aspas. Tudo o que eu faço por você, meu ser, minha essência. Você, meu ser, dirige a minha mente para levar meu corpo a fazer o seu trabalho. Né? A mente é que é a bússola, né, Emite? Então, quem conduz a mente àquilo? É esse mistério, é o ser que somos. Né? Trafegando em Nietzsche, ele faz essas conduções. Tudo vai ocorrendo como tem que ocorrer. Meu corpo é o seu templo e o meu coração o altar em que você se encontra, oferecendo o seu amor. Você digere minha comida, você inspira e expira o meu alento. O desfrute dos meus sentidos nasce do louvor que esses sentidos têm por você. Como isso pode ser? Os sentidos não estão obcecados com os objetos de Nietzsche? Sim, mas eu sei que os objetos de Nietzsche se resolvem em ser também. Então, no fundo, eles estão obcecados com o ser também. Né? A gente pode dizer isso. Tudo que meus sentidos se dirigem em direção, né, a Nietzsche é em louvor ao ser. E a gente não pode esquecer que o que a gente chama de Nietzsche aparece em decorrência de um poder misterioso do ser que somos, que cria, né, Maia cria esse mundo de nomes e formas. Isso não é necessariamente ruim, não é necessariamente bom, depende do que se faz com isso. Se você começar a enxergar todo vamos dizer assim, todas as vezes que os seus sentidos disparam em direção a um objeto, se você começar a ver isso, que é como se fosse a consciência louvando a si mesmo, admirando-se através dos próprios sentidos que são ela, você corrige uma visão da experiência interessante. Você faz uma correção interessante nessa experiência. Você situa ela em Satya, embora ela esteja ocorrendo em Nitya.
Aí por isso que a gente diz, puxa, então Nietzsche sempre se resolve em sati. Sim, né? O treino do olhar, meditação dos ensinamentos do Vedanta, a prática do Karma Yoga, faz com que o indivíduo ele consiga resolver tudo em sati. Por isso que se diz que, em última instância, tudo é não dual, só existe sati. Agora, a mítica está lá para a gente se referenciar nela, a gente usa essas palavras? Sim, a gente precisa saber trafegar em mítica, né? Tem uma pulsão do ser humano que decorre do ser que nós somos, né? Essa pulsão é sempre pelo bem, é sempre pela bem-aventurança, por você procurar ficar sempre bem. Isso só não pode ser conduzido com as flutuações das experiências. É isso que vai sendo corrigido. Uma vez que o clique venha, essas correções continuam. Olha que bacana como é que ele está. Ele mudou a descrição que um sansari faria das coisas. Ó. Ou um ateu, o desfrute dos meus sentidos nasce do louvor que eles têm pelo ser. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, cheiro, tudo que eu gosto e toco é você. Né? E eu até acrescentaria aqui, ó, e tudo o que eu não vejo, tudo que eu não ouço, tudo que eu não cheiro, tudo que eu não gosto, tudo que eu não quero tocar é você também. Quando eu falo, você fala através de mim. Quando durmo, eu sou um contigo. Sempre que ando, estou andando em você, em direção a você, meu próprio destino. Então, estou sempre me encontrando a cada instante, o tempo todo. Estou sempre indo em direção a eu mesmo. Estou sempre, se eu estou fugindo de eu mesmo, rumo a mim mesmo. Eu amo a minha família e os meus amigos porque eles são você. O amor que eles têm por mim é você me amando através deles. É uma releitura completa do que seria uma experiência sensorial e do que seria relações amorosas mundanas ou relações de desejo, né? Mas ele poderia trocar tudo isso aqui, trocar por relações de medo, né? Relações hostis em Nietzsche. Ele poderia trocar tudo isso aqui, mas ele está dando, né, pelo enfoque agradável. Mas, quando ocorreu uma coisa desagradável, o enfoque é o mesmo. Eu estou fugindo daquele problema. Aquele problema é você. Né? Estou fugindo dele, indo em direção aonde? A mim mesmo, que vai ser a solução do problema. Não tem como escapulir disso. Nesse sentido, a pulsão, aquele push, aquela puxada, né? Quer dizer, aquele pull, aquela puxada, né, que os objetos exercem, que no fundo é só um registro de que estamos sob vássanas e atuação, isso vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais fraco. Né? Você nota no Jiva facilmente as vássanas funcionando, só que o Jiva não é mais levado por eles. Né? Eu, como Jiva, não sou mais levado por eles. Agora, essa pulsão continua? Continua. Ela vai passar? Não. Não, não vai. Você vai ter gostos e preferências, vai ter aversões, mas não vai ficar mais vinculado a eles. Né? Tem um problema da pessoa querer transformar a experiência dela, não é assim. Ah, eu quero transformar minha experiência, eu quero ficar sempre me sentindo bem. Não, não é isso. O autoconhecimento não tem nada a ver com isso. O autoconhecimento é saber o que você é, e isso tem consequências. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? O que é que o James está mostrando aqui é um outro modo de olhar a experiência, né? As experiências mais próximas. Né? Como eu falei, é um modo de olhar experiências agradáveis, mas pode ser um modo de olhar experiências desagradáveis também. Isso aqui que ele está falando aqui é praticamente uma investigação. Na verdade, é praticamente uma meditação. Né? É uma meditação. Quando ocorre uma coisa ruim para você, caramba, sou eu mesmo, impactando com essa característica negativa em mim mesmo. Quando ocorre uma coisa boa, você pensa, você diz, caramba, sou eu mesmo
impactando positivamente em mim mesmo. Né? Se a coisa é negativa ou positiva, vai perdendo interesse. O que importa é que é sempre você. Quem quer falar sobre isso aqui? Esse aqui que é o grande X da questão, tá? É isso mesmo. Quando algo que acontece com o Giva, né? Comigo, Giva, não é o que eu quero, como é que eu faço? Eu faço assim, como ele está dizendo, eu aprendo a olhar isso de uma outra forma. Por que eu aprendo a olhar isso de uma outra forma? Porque o meu objetivo é outro. Por isso que eu consigo olhar do jeito que ele está falando. Só por causa disso. Só por causa disso. Se o seu objetivo for o mesmo de um sansari, você não vai conseguir olhar a experiência desse jeito que ele está dizendo. Aí vem aquela grande pergunta, né, que está lá naquele primeiro livro do James, A Essência da Iluminação. Afinal de contas, o que é que eu quero? Né? Essa que é a pergunta, o que é que eu estou querendo? Tudo é sempre a mesma coisa, gente. Do mesmo jeito que a vida de um sansari é a mesma coisa, ele está sempre girando em torno, basicamente, das mesmas vasanas e da mesma estrutura egocentrada, né, onde ele acha que ele é localizável espacialmente, onde ele acha que aquilo ali, o investigador, e mesmo o liberto, ele está sempre fazendo a mesma coisa também. É sempre a mesma coisa, depende do objetivo. Um tem um objetivo, o outro tem um objetivo bem diferente. Né? O modo de lidar vai estar condicionado ao objetivo que a gente quer. Se o seu objetivo é a liberação, tudo isso que está aqui é extremamente útil. Né? É um modo de lidar com aquilo que pega em todos os jivas. E pega o tempo todo. Às vezes o jiva acha que ele não vai ser apanhado. Quando você menos vê, ele está de novo embolado naquilo que ele diz, do qual ele quer se livrar. Né? Eu quero me livrar disso. Mas dali a pouco tu olha o cara está lá, chafurdando ali na sarjeta, né? Junto com os micróbios, aquela bagunça toda de novo. Aí ele diz, não, agora eu vou fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Aí você olha, dali a pouco, pum, escorrega de novo. Né? Então, a equanimidade e nivelar todas as experiências, né, através do seu objetivo único é fundamental para que você não fique achando que alguma experiência vai ter alguma relevância em relação a outra. Não é isso. Né? O Vedanta não pode ser uma coisa dessa. O Vedanta ele é completamente fora da experiência. Ele é fora da experiência, integrando a experiência nele. Né? Ele mostra como você integra impessoalmente a sua própria experiência em você mesmo, sem querer alterar. A sua meta não é alterar as experiências. É assim que você vai lidar. Se o seu objetivo está claro, aqui está tudo escrito como é que o indivíduo vai querer lidar. E, se realmente isso for sendo feito, a paz mental ela é inevitável. Ela não tem como evitar, porque você, na sua própria natureza, começa a emergir em cada situação, e essa paz mental que aparece é um testemunho de que você é paz. Né? Quanto mais a paz vai ficando, mais ela está dizendo que você está aparecendo, né, em essência, cada vez mais naquilo. Né? De onde vem essa paz mental? Vem de você, vai vir de onde? Vai vir de você mesmo, você está sempre presente, a paz está sempre aí. Né? Pode ser um momento extremamente miserável, a paz vai estar aí. Pode ser um momento extremamente jubiloso, a paz vai estar aí. E você acha que isso é prerrogativa de pessoas que se lançam ao autoconhecimento? Não. Isso, o que é prerrogativa de quem se lança ao autoconhecimento é que isso é uma prioridade. E isso tudo é feito de modo consciente. Agora, as pessoas que não estão vinculadas ao autoconhecimento, não estão comprometidas com o autoconhecimento, elas passam por esses momentos também, né? Onde o mundo caiu, despedaçou tudo, a pessoa está em paz. Né? O mundo está maravilhoso, ela está eufórica. Né? Não, ela não está eufórica, ela está em paz. Está tudo indo muito bem para ela está em paz também, a mente dela não está perturbada por aquele monte de coisa boa, e nem está perturbada por um monte de coisa ruim. Esse aqui que é o como lidar, né, em mídia, tem a ver com aquele post da rotina, tem a ver com o comentário lá do Swami Paramartananda. Aqui é na prática, como você lida com isso. Né? É como vai lidando.
Levando em conta aí que o Karma Yoga ele é uma espécie de um macete, porque ele depende de uma descrição de mundo para ele funcionar. Evidentemente, com a descrição de mundo muito mais funcional do que a que o Jiva usa, né? O Karma Yoga é um baita de macete para pacificar a mente, já que ele libera o Jiva das expectativas, né? As piores expectativas que um Jiva tem, que é a expectativa em relação ao resultado das ações que estão ocorrendo com ele. Essa é a prisão horrorosa que o Jiva vive. Às vezes parece que é uma prisão de ouro, né? É muito reluzente, mas é de ouro, mas é a prisão também. Outras vezes é uma prisão horrorosa mesmo, né? O indivíduo não tem nem como se iludir. Então ele sabe que ele está apanhando. Mas mesmo quando ela tem aquele ouro todo, o indivíduo investiga bem, ele sabe que ele está apanhando do mesmo jeito. Ele está dependente daquela prisão. Então, agora eu vou parar de falar e quero ver se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso aqui. Isso que ele botou aqui é eminentemente prático. Receber tudo como praçada, todos os Isso. resultados. E no cristianismo diz, né, dai graças a tudo, né? Que também é Isso. no mesmo sentido aí. E essa questão mesmo de ser uma universidade, né? Cada experiência que aparece é exatamente o campo devolvendo, né? Que nós lançamos. E é uma oportunidade para a gente examinar, auto-investigar. Quando a gente começa a encarar dessa forma, aí acho que começa a surtir efeito. Eu tenho experimentado. Surte efeito mesmo. Entendeu? Surte efeito mesmo. Olha, e aí você começa a ficar mais discriminativo com as próprias vassanas, né? Não se fica se autocondenando com os pensamentos, né, que surgem e tal, e você começa a observar. Peraí, tá voltando, tá aparecendo isso para mim. Se está aparecendo isso para mim, é uma oportunidade que eu tenho para examinar. Então, eu não tenho nem que, né, nem me autocondenar, na verdade, entender que eu lancei isso e está voltando. Isso. É uma vássana que foi alimentada por esse Jiva aqui, vamos dizer, né? E, na verdade, aí entra que eu sou uma carta e uma bocta, né? Eu não sou fazedor nem um desfrutador. Mas aí você só tem que estudar o Vedanta, se aprofundar, né? Para quem ainda tem muito para aprender, né? Quem vê que deu Rabana que já veio de outros aprendizados, de outras passagens, aí é diferente, né? Faltava só um pouquinho para ele. Ele nem precisou do Vedanta, né? Ensinamento. O Ramana é um gênio, né? Mas isso que eu estou falando. Agora, é uma exceção, né? Quando a gente fala de gênio é fogo, né? É uma pancada. O cara realmente, com 16 anos, ele fez uma baita de uma investigação, né? Você nem sabia o que era investigação, mas ele fez, né? Afinal de contas, eu vou morrer, mas o que está morrendo, né? Aí ficou claro para ele o que ele era. Mas certamente ele investigou muito em outras passagens aí. Deve ter, cara, para fazer uma coisa daquela, tão novinho, não tem a menor dúvida. Não, exatamente, né? Isso, de modo tão espontâneo, cada um no seu estágio, exatamente. Exatamente. É isso aí, é por aí mesmo. O indivíduo vai contemplando, né? Ele vai olhando essas coisas, né? A investigação é uma coisa muito minuciosa, né? Muito detalhista. E, às vezes, eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha servido no exército. Aí ele dizia que tinha um sargento que enchia o saco dele, porque ele tinha que varrer um pátio que estava todo meio que quebrado. E o sargento não queria saber daquelas coisinhas quebradas, né? Então, ele preferia ver o pátio com aquele monte de buraquinho, sem aquelas pedrinhas quebradas. Aí vivia atrás do meu amigo. Aí um dia um amigo meu foi lá, reclamou com ele: sargento, por que o senhor faz isso? O senhor é tão minucioso. Aí o sargento disse: pois é, mas no cotidiano da nossa vida a gente resolve através das minúcias. Olha que cara perspicaz, né? Então, eu não quero essas pedrinhas soltas. Já que o pátio está rachadinho assim, que ele apareça rachado, eu não quero pedrinha solta.
né? Pedrinha solta faz as pessoas caírem, perturba aqui o andamento dos carrinhos, etc. Quero que você limpe tudo, não quero ver uma pedrinha solta dessa. Aí um dia ele me falou, ele disse, os detalhes, Alex, é detalhe. Então o indivíduo ele vai ficando cada vez mais detalhista. Com o quê? Com ele mesmo, claro, né? Já é trabalho demais, né? Ficar detalhista com ele mesmo. Né? Não vai ficar se preocupando com os outros, que não dá nem para ser detalhista com os outros assim. Mas é isso que o Marcelo falou, o indivíduo vai olhando, vai estudando, vai aplicando, né? Vai revendo, vê de novo, ele vê um efeito, dali a algum tempo ele vê outro. Então, ele, por inferência, que é como ele vai, né, vai lidando em MIT, ele vê que a coisa está funcionando. Ele não consegue ver a coisa funcionando. Na verdade, nós não conseguimos ver nada funcionando, porque as coisas funcionam como uma resolução de uma matriz infinita. Então, você diz assim, eu estou vendo um pássaro, o pássaro está voando, eu estou vendo tudo. Não, você não está vendo nada, cara. Ele tem vento, tem força da gravidade, não sei o que está acontecendo com esse bicho. Talvez você não esteja vendo direito, não dá para saber, mas a gente tem uma inferência que algo está fazendo aquilo se mover daquele jeito, aquele bloco inteiro, aquele céu, aquele vento, aquele pássaro. Né? Então, o indivíduo ele rastreia por inferência. Pô, se a minha mente está ficando cada vez mais calma, né? Se eu estou ficando cada vez mais equânime, se eu estou me desgastando menos e cada vez mais focado na investigação, isso é uma inferência de que realmente esse ensino está dando resultado. Né? Eu vejo pelas minhas pegadas. Eu começo a olhar, olha, as pegadas já não estão tão porcas assim, não é tanta sujeira que eu espalho por aí, né? É uma passada mais elegante, mais bonita, acaba ficando uma passada mais discreta. Né? O investigador acaba que não levanta muita poeira, que ele não está interessado nisso. Então o indivíduo vê, por inferência, como está sendo o cotidiano dele, ele vê. Como é que eu sei, né? Eu vi uma outra piada muito engraçada, eu não sei se foi o Chimayananda, ele falou, ou foi um professor, não, foi o Sarva Priyananda. Aquela coisa, né? O indivíduo diz, como é que eu sei que eu estou melhorando? Como é que eu sei que eu cliquei, né? Como é que eu sei disso tudo? Quem é que vai me dizer? Aí o professor chegou e disse para ele assim, disse, olha, eu não se chamava Sarva Priyananda na hora, mas disse assim, olha só, quando você está assim, com vontade de ir para o banheiro fazer cocô, alguém tem que dizer para você que chegou a hora de ir para o banheiro fazer cocô? Você simplesmente sabe. Né? Quando a ficha cai, você sabe, ninguém precisa te falar. Né? Você sabe, você vê como está acontecendo sua vida, você vê que a ficha caiu. Né? Quando você vai andando na sua vida e vê o tipo de pegada que está sendo impressa no seu trajeto, você sabe se esse conhecimento está dando resultados práticos e MIT, que é o que interessa para o Jiva, né? É que ele dê resultado prático. O indivíduo sabe tanto quanto a pessoa que sabe que está na hora dela ir para o banheiro. É uma coisa que não dá para alguém chegar e dizer para você, você está isso, você está aquilo. Tem algumas tradições que tem isso, mas isso acaba dando tanto erro. Bom, isso é o que eu já li, né? Acaba dando muito erro. Então, o indivíduo simplesmente sabe que a vida dele mudou, ele sabe disso tudo, ele vê os efeitos, ele vê que isso está dando resultado, né? Ele não consegue ver como é que isso funciona, não dá para ver como é que é o funcionamento direito, mas ele sabe que está funcionando. Ele não tem como não saber que a coisa está funcionando. O problema é que as pessoas elas acham que elas podem saber o como funciona, né? Não, isso aí é uma matriz infinita, gigantesca, como a gente já comentou aqui. Né? É um modo de olhar o campo dármico. Né? Imagina uma matriz mesmo de N linhas, N colunas, infinitas colunas em infinitas dimensões se resolvendo a cada instante. É inconcebível, não tem como saber o como. Mas tem como saber o que cabe a cada um. Né? E tem como aferir isso. Né, o Swami Paramarthananda, que o Sarvapriyananda se referiu uma vez como aquele monge de Chennai, num vídeo que eu li dele aqui, ele comenta do método, né, a frequência, intensidade e recuperação. É um modo de aferir também, né? Na verdade, a gente vai aferindo as coisas, né?
vai usando inferência e aferições. Por isso que é um estudo. O indivíduo ele tem que ir estudando ele mesmo, né? Mas ir estudando ele mesmo não quer dizer que ele esteja livre do impacto das experiências. As pessoas acham que uma pessoa que investiga, que faz o Karma Yoga, ela vai ficando uma pessoa fria, distante. Provavelmente não, ela vai ficando o experimentador por excelência, porque não está brigando com a experiência, né? Na hora que o Jiva fica triste com uma coisa triste, é normal. Na hora que o Jiva se alegra com uma coisa alegre, é normal. Não está recusando nada, né? Então, eu viro o grande experienciador. A experiência única, né? Realmente fica claro, fica uma compreensão clara de que só existe uma experiência, né? Dentro de um mesmo experienciador, se valendo da própria experiência. Começa a ficar impossível, não dá mais para, não tem como definir isso, né? É impossível. Propriamente não faz sentido, a mente trabalha linearmente, como é que vai definir isso? Aí o Narada ele tem um verso muito bonito aqui, ó. Tem toda essa linguagem escritural indiana, né? Ela é um pouco pomposa, né? Hoje em dia eu entendo por que é assim, né? Mas no começo eu implicava com essa linguagem. É para ver se a pessoa presta atenção. É verdade. Mas que coisa, que linguagem pomposa é essa, né? É para ver se a atenção do cara captura. E, inclusive, para ele começar a aventar uma possibilidade. É a possibilidade, cada vez mais clara, e que começa a ocorrer muito, dele realmente valorizar e ter um grande comprazimento nisso. Isso é uma coisa que o Rupert Spira, que é aquele apontador direto, que eu acho ele muito bom, ele fala, né? O indivíduo primeiro, eu acho que ele pegou isso do Vedanta. O indivíduo primeiro, ele uma hora dá um clique, ele sabe quem ele é. Tá? Muitas vezes isso não dá um efeito imediato, não. O Rupert Spira dizia que ele ia para a investigação, tudo assim, nessa fase, quando ele estava triste. Depois, com o passar do tempo, segundo o depoimento dele, isso realmente é comum, o indivíduo começa a se dar conta do que ele descobriu. Então, ele começa a ter esse comprazimento. Ele diz, olha que bacana isso, como é bacana ficar aqui, né? Onde eu sempre fui, onde eu sou e sempre serei. Como é bacana, como é legal. Ele começa a apreciar. Né? Às vezes tem esse termo, né? Eu me dei conta da minha glória. É uma linguagem muito pomposa, né? Mas que glória é essa? É essa glória inabalável, né? A glória da eternidade. E, finalmente, o indivíduo ele começa a introjetar isso em todas as ações dele do dia a dia. Então, primeiro vem esse clique, depois, não necessariamente, logo em seguida, uma hora, ele começa a dar importância a esse clique, ele começa a apreciar isso que foi descoberto, e, finalmente, isso começa a tomar conta de todos os aspectos da vida dele, como se fosse infundindo, né? Vai se infundindo por tudo que o indivíduo vai pensando, vai vivendo, vai fazendo. Né? Então, o verso 80 ele começa aqui com uma palavra dessas que os indianos gostam de usar. Quando glorificado, o Lorde prontamente se revela aos devotos e permite que eles o conheçam como ele é. Quando glorificado é quando você se volta para Deus de um modo ou de outro, do jeito que você pode. Quando você manda um sinal para o sistema, para Deus, dizendo assim, olha só, é contigo. Cara, naturalmente Deus responde, né? Porque isso é um sinal que é dado espontaneamente. Então Deus responde, na hora. Agora, não do modo como a pessoa está pensando. Então, ela pode achar que ela não está sendo respondida. Como é que ele explica aqui? Se você é um devoto dualista, orientado pela experiência, tem um comentário interessante sobre isso aqui, ó, um devoto dualista orientado pela experiência. Tá? Você vai considerar esse verso como significando que quando você faz algum tipo de prática devocional, uma oração, uma meditação, o yoga, etc., o Lorde aparecerá na forma de algum tipo de epifania sob medida para as suas necessidades. É uma expectativa. Ishvara é todo-poderoso, sem dúvida. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui atrás.
Se você é um devoto dualista orientado pela experiência, fique sabendo que o foco de todo o seu trabalho é você mesmo, não é Deus. O foco é eu, Giva. Então, o indivíduo tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. É interessante ser um devoto dualista orientado pela experiência? Para o investigador, sim, contanto que ele não fique detido nisso. É como a gente já viu anteriormente nesse livro aqui. Esses são estágios, né, intermediários, são estágios provisórios, que podem ser úteis se forem bem usados naquele contexto. Mas permanecer nesses estados, né, não é uma coisa interessante para quem está realmente almejando a liberação. Ou para aqueles que já tiveram uma sacação suficiente, a ficha já caiu, mas continuam presos em alguma relação, vamos dizer assim, condicionado por uma vássana devocional dual. Isso é muito comum, já conheci muitas pessoas assim nesse meio. Tá? Tem um grande amigo meu aqui no Rio que é assim. Depois de um tempo ele aprendeu a lidar com essa vássana devocional forte dele, sem perder o foco. Né? E ficou uma coisa muito boa ali para ele. Né? Então, sempre que o indivíduo está muito focado nessa construção, um devoto dualista orientado pela experiência, ele tem que entender que o foco dele continua sendo a personalidade dele. Não é para ele brigar com isso, é para ele registrar e compreender e procurar meios de que isso seja deixado para trás. Como uma criança que começa brincando com coisinhas, passa pela puberdade, depois larga todos os brinquedos e depois vai querer mais namorar mesmo. Né? É a mesma coisa. São coisas pelo qual o indivíduo passa, mas no caso da gente, ele vai passar conscientemente, vai ser objeto de investigação isso aqui. Aí a gente volta aqui. Essa é a expectativa, né, de um devoto desse, é que o Lorde aparece algum tipo de epifania. Né? Papaji tinha isso, né? Ele sempre via Krishna. Então, o que é? Ele tinha várias epifanias com uma imagem de Krishna. Né? Aí vem aqui, bem, Ishvara é todo poderoso, sem dúvida. Se ele pode criar o universo inteiro, aparecer como um tipo de experiência subjetiva é coisa pequena. As epifanias, no entanto, são tão boas quanto a interpretação que o devoto faz delas. E mesmo que sejam consideradas iluminação, elas não duram. Né? Então, o indivíduo considera uma epifania, uma iluminação, tudo bem. Né? Foi uma pergunta que uma vez eu recebi de um instrutor que, graças a Deus, me deu uma brecada. Né? Ele disse, realmente, você teve uma epifania maravilhosa, cadê ela? Eu falei, bom, ela não está mais aqui. Ele disse, pois é, não é por aí. Né? Aí eu agradeci muito. Eu digo, pô, ainda bem que está você para me dizer isso, senão eu já estava deslizando atrás disso, como eu estou atrás de anos, querendo repetir isso. Ele disse, não é isso, não é por aí. Né? Isso não está aí, isso foi uma belíssima experiência, epifania, mas pronto, larga isso para lá. Não se preocupa mais com isso. Então, a verdade é essa. Mesmo que se você acha que isso é iluminação, fique certo de que passou. Normalmente, os devotos imaginam que são especiais. Está vendo? Por que o indivíduo ele é centrado, como foi comentado lá em cima? Se é um devoto dualista orientado pela experiência, que é buscar um estado, o foco continua sendo ele. Tá? Então, o que está acontecendo aqui em última instância? Ele tem uma camada ali de identificação forte ainda, muito forte. Apesar de dizer que tudo é Deus, só tem Deus, e o que ele quer se dissolver em Deus, na verdade tem ali uma estrutura, né, egóica, devota, né, que tá meio enrijecida ali. Se não for investigado, permanece, tá? Não sai. A tendência é ficar se repetindo. É por isso que o indivíduo, que ele é um devoto dual, se ele quiser sair disso, ele não sai por devoção, ele sai por investigação. Embora a devoção possa alavancar isso maravilhosamente. Né? Uma devoção, né, bacana, bonita, né, bem entregue à vida, ela pacifica a mente do indivíduo, de fato. Muito embora uma expectativa ou outra. Né? Mas se ele ficar só nisso, ele não sai disso com a compreensão não dual, por uma devoção não dual. Por isso que se diz que o que libera o cara realmente é o Gnana Yoga. O Gnana Yoga libera o indivíduo. Ele, que é o salto para essa ilusão dual,
rumo à realidade não dual. É a investigação que faz isso, né? Ela reestrutura a estrutura cognitiva do indivíduo de modo que ele possa investigar enxergando, né? Vendo, entre aspas, no fundo, compreendendo a não dualidade, né? E por isso que ele diz aqui, os devotos imaginam que são especiais. Está vendo como é que eles têm um núcleo? Tem um núcleo ali de personalidade que é lastreado num especialismo dado a si mesmo pelo fato de ele ser um devoto. Esses mundanos aí só querem saber desse monte de objetos, sexo, etc. Eu não. Eu só quero saber de Deus, né? Eu sou um cara muito especial, né? Isso me lembra uma piada, né? Dizem que no grande templo de Jerusalém, né, tinha lá um sacerdote que ele ia lá e toda hora ele batia no peito dele. Senhor, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada, Senhor. Nada diante do Senhor. Aí estava passando lá, naquela hora entrou no templo, o outro sacerdote olhou para ele e começou que nem ele. Senhor, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada diante de vossa glória. Aí estava lá um servente, né, esfregando o chão, começou. Realmente, Senhor, eu não sou nada diante de vossa glória. Aí o sacerdote cutucou o outro. Olha quem é que está achando que não é nada, que audácia. Então sempre tem uma certa especialidade em qualquer papel que o indivíduo, né, ele compre para ele, por mais puro que seja. Sempre tem uma certa especialidade, né? No fundo, eu me acho algo especial. O investigador não pode deixar isso passar em branco em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Isso dá margem a muito problema se passa, né? Então, os devotos se imaginam que são especiais porque Deus escolheu aparecer para eles. E frequentemente acabam se tornando lamurientos, reclamões e débeis, né? Enfraquecidos, com a psique vulnerável. Porque um Deus que aparece também pode fazer o quê? Desaparecer. Olha o problema, né? Esse é o problema de todo indivíduo centrado na personalidade, né? Todo jiva que realmente está centrado na personalidade, ele tem isso. Seja lá qual objeto, né, de glorificação ou de desejo dele, esse objeto vem e vai. É aquela brincadeira que o Ramana perguntou para o Papaji, né? O Papaji disse para ele, mas eu vejo Krishna toda hora ele aparece. Aí o Ramana, toda hora? Aí ele cadê ele agora? Bom, ele não está aqui. Aí o Ramana disse, pois é, que Deus é esse que aparece e desaparece, né? Aí o Papaji começou a cair em si. Não, então esse cara que me parece um mendigo é um sábio mesmo, e eu estou aqui fazendo o papel de tolo na frente dele. Ainda bem que ele está me orientando adequadamente, né? O Papaji começou a cair em si com essas encostadas que o Ramana dava nele, né? Que Deus é esse, né, meu amigo? Que vem e vai, né? Vem e vai. Que Deus é esse? Se ele vem e vai, o que fica no lugar dele? Né? E, geralmente, as epifanias não dão conhecimento claro de Deus, porque é isso mesmo, o devoto fica tão impressionado emocionalmente com a visão que o seu intelecto, a sua capacidade de discernimento, ele é obscurecido, e aí não ocorre a compreensão da natureza de Deus, e, sobretudo, da identidade do devoto com Deus. Né? Então, todo sistema discriminativo, a tendência dele, diante de uma epifania, é ele ficar balançado pela própria potência da epifania. Epifanias, quem já teve epifanias sabe que são fortíssimas. Tem epifanias que são tremendas, elas tiram a pessoa do eixo mesmo. Né? Aí disso vem aqueles mitos da sabedoria louca, né? O indivíduo tem uma epifania, fica fazendo um monte de bobagem, tira a roupa, sai correndo no meio de uma rua, no mercado. Está em epifania, né? Está no êxtase total. Mas ele não vai ter como discriminar nada do direito ali. O que vai acontecer é que vai vir um monte de policiais, vão prender ele e vão levar ele para a cadeia, né? Por atentado ao pudor ali. Então, não vai investigar nada. Então, tem que ter cuidado com as epifanias, né? Dificilmente elas vão dar um conhecimento claro, né, da natureza de Deus e, sobretudo, fundamentalmente, eu diria até mais, da identidade desse que está passando pela epifania com Deus.
Na melhor das hipóteses, as epifanias são uma breve introdução à não-dualidade. Isso é um bom modo de olhar uma epifania. É aquela coisa, né? Ó, tem alguma coisa aí. Né? Essa que é a pergunta. Caramba, tem alguma coisa aí. O que é isso? O que é essa pancada? Tem alguma coisa aí. Só que isso não é claro. O James, ele diz que depois que ele teve aquela tremenda epifania lá nos Correios, ele foi para a Índia. E lá ele acabou entrando num monte de procedimentos que não tinham nada a ver. Eram procedimentos de práticas iógicas, que não iam no ponto certo. Até que lá, um pouco antes de ir embora, aí eu acho que ele entrou em contato com o Swami Chimayananda. Mas mesmo isso não é claro para a pessoa. Se ela não tiver orientada, ela não vai conseguir ver a epifania como apontando algo que está além da epifania. Ela vai ficar fixada na epifania. Ela não vai dizer assim, caramba, tem algo aí, tem algo além nisso aí. Não quer dizer que seja o que esteja ocorrendo. Mas repara que eu estou usando aqui um sistema de discriminação. Eu estou usando discernimento. Na epifania, em geral, essa função, devido ao impacto tremendo da epifania, ela não funciona bem. Um exemplo clássico disso é aquela epifania de Arjuna, né, quando teve a visão cósmica de Krishna. Ele ficou completamente fora dos eixos. O Krishna viu que não ia adiantar muito aquilo para ele. E ele mesmo pediu para que Krishna voltasse a uma forma mais digerível, palatável para ele. Seja como for, uma experiência espiritual ela não vai apagar vidas inteiras de tendências subconscientes. Não vai apagar o quê? Uma vida inteira de condicionamento. Não vai apagar uma vida inteira ou vidas inteiras de vásanas vinculativas. De modo que o devoto logo retorna à experiência monótona da sua existência sansárica. E se ele é um investigador, ele vai aproveitar esse cotidiano aparentemente monótono para investigar sobre ele mesmo, sobre o ser que ele é. Portanto, esse nível de devoção, ele precisa evoluir. A devoção dual, voltada para a experiência, que procura experiências, procura estados, o que é uma coisa bacana até um determinado ponto, ele precisa evoluir, ele precisa sair daí, até o ponto em que a visão que o devoto tem do Lorde esteja sempre disponível. O que quer dizer sempre disponível? É independentemente do que esteja acontecendo com o devoto. Até o ponto em que a visão que o devoto tem do Lorde esteja sempre disponível. Vocês se lembram da crucificação, quando Jesus disse assim, Pai, por que me abandonastes? Ali ele perdeu um pouco o ponto, mas ele recuperou logo depois. Então, aquilo ali é um exemplo radical de como isso pode ser recuperado, mesmo sob condições absolutamente insuportáveis. O cara submetido ali a um suplício, uma execução por um suplício horroroso. Ali é um exemplo extremo. Se isso não for usado assim, essa imagem da crucificação não vai servir para as pessoas. Entendeu? Ela tem que olhar o que aquilo indica de melhor. Que ele recuperou o ponto, mesmo num momento absolutamente intolerável. Ele se refez ali. Ele viu, não, espera aí, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele recuperou o passo ali. É isso que ele está querendo dizer. Esteja sempre disponível, não importa o que esteja acontecendo com você. E isso só acontecerá se a mente desse devoto estiver pura o suficiente para ver todo objeto experienciado, até o pior deles. Ou seja, o que é todo objeto experienciável? É o que está sempre disponível enquanto o devoto viver. Enquanto eu estou vivendo aqui em Nietzsche, enquanto eu estou aqui associado aqui com esse Jiva, o que acontece? Eu estou sempre lidando com a experiência. Isso eu vou ter sempre. Então, quando a minha mente está o suficientemente pura para eu ver tudo que está sendo experienciado como Ishvara, aí eu estou bem, aí eu estou numa devoção não dual, independentemente da qualidade do que esteja ocorrendo. Aí sim. Por quê? Porque essa é a minha experiência do meu dia a dia, que é a que está o tempo todo acontecendo comigo. E é por isso que o Vedanta diz, o Dayananda ele fala isso. Ele diz assim,
Mas para o indiano, assim, então, o que é Ishvara? Ele dizer, Ishvara é tudo isso. Tudo que está acontecendo com você agora, tudo que se apresenta a você agora é Ishvara. Não importa o que esteja se aparecendo. Se isso for visto, a equanimidade permanece, né? E a devoção não dual começa a ficar clara, que você não está mais condicionando a sua devoção a um estado, e sim a algo sempre presente. Eu olho a experiência, seja ela qual for, independentemente da natureza dela, como o quê? Como Deus. É isso que eu estou olhando, né? Esse olhar ele precisa ser educado, ele precisa ser profundamente meditado o tempo todo para que isso ocorra. O Gita fala desse tipo de experiência. Abre aspas, né? Você não pode me ver com seus olhos comuns. Eu lhe darei um olho divino para que você possa ver meu poder divino. O olho divino é o olho inferencial das escrituras não duais, que é o conhecimento firme, direto. Eu sou a consciência ilimitada, não dual, comum, ordinária, que está sempre aqui. Ela é a coisa mais ordinária que tem. Sem ela não tem nada. E sem forma. Ou seja, eu não estou vinculado a forma nenhuma, não estou vinculado ao tempo, ao espaço, à natureza de experiência nenhuma. Eu sou aquilo em cima do qual, vamos dizer assim, subjaz toda experiência. De onde toda experiência vem, onde toda ela, né, se apoia e onde toda ela se resolve. É isso que eu sou. O que é isso? Isso é a meditação, né? Isso é uma meditação o quê? Vedântica. É uma meditação iógica, no sentido tradicional? Não. Ela é vedântica, uma meditação vedântica ortodoxa, né? Não está ligada a nenhuma experiência, não está ligada a nenhum objeto. Ela é uma meditação que enxerga o mesmo em qualquer experiência. Qualquer que seja a experiência, o conhecimento é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. É isso que o indivíduo leva no dia a dia com ele. Alguém quer comentar sobre isso aqui? Quando glorificado, quando as suas atenções se voltam ao Lorde, ele prontamente se revela aos devotos e permite que eles o conheçam como ele é, né? Se o devoto é um devoto não dual, conhecer o Lorde como ele é vai exigir um salto aí para a não dualidade. Mas ele se revela aos devotos no sentido onde os devotos podem compreendê-lo, né? O devoto não dual ele vai aparecer como tudo. Já um devoto dual ele vai aparecer como um estado, como uma figura, como uma divindade pessoal, etc, etc, etc. Então isso vai depender naturalmente do devoto. Agora, seja lá que devoto foi esse, na hora que ele glorifica o Senhor, na hora que ele bota a atenção dele fundamentalmente no Lorde, o Lorde aparece para ele, né, do modo que ele possa lidar com aquilo, do modo que ele possa assimilar aquilo, do modo que ele possa compreender aquilo, né? Chimayananda teve uma experiência interessante. Olha que interessante, né? Bastou um foco. Ele foi criado uma família muito grande. Essas famílias meio comunais indianas, onde o tio toma conta do filho e da irmã, e por aí afora, gente pra caramba. E era um local que tinha práticas devocionais constantes desde a infância dele. E todo mundo era obrigado a essas práticas. Chimayananda, naturalmente, uma hora acabava ficando dispersivo, né? Com aqueles pujas todos, aquilo durava 2 horas, sei lá, 1h30, era cansativo para uma criança. E o Chimayananda ele aprendeu a ficar quieto. Olha como é que ele aprendeu de modo espontâneo e olha como a imagem se susteve. Olha o que eu vou dizer. Como ele não conseguia ficar lidando com aquele monte de pujas, recitações, etc., o Chimayananda, criancinha, ele tinha uns 6 anos, ele fixava o olhar numa figura de Krishna ali no templo. Tinha um templozinho ali, né? Um local de adoração. Estava todo mundo ali fazendo puja tudo. Ele fixava, ficava olhando aquilo e fechava os olhos. E ele ficou muito surpreso ao saber
como aquela imagem vinha a ele com facilidade, né? O que aconteceu? Inconscientemente, ele focou numa figura do Lorde, ele focou numa representação do Lorde, né? E aquilo ali apareceu, começou a vir para ele com muita facilidade. Então, ele sempre ia lá, fechava os olhinhos, criança, e vinha aquela imagem de Cristo. Então, mesmo sem ele saber, ele tinha glorificado Deus. Olha que coisa bacana. E, naturalmente, deu a resposta. Aí vem aquela coisa, bom, se ele vai entender isso um dia ou não, aí não é comigo, é com ele também. Ele vai ter que se virar com isso, né? Até que vieram as inquietações dele, né, de pós-adolescência e os desafios aí que ele queria provar que toda essa história era uma falsidade tremenda, mas aí dependeu mais da carga de vássanas dele. Mas repara isso, né? Bastou ele fazer um foco desse que a imagem vinha, e vinha com facilidade. Isso surpreendeu ele como criança, né? Engraçado, a coisa veio e ficava. Então é interessante, quando glorificado, o Lorde prontamente se revela aos devotos. Agora, muitas vezes se revela de um modo que o devoto simplesmente não compreende, não está entendendo o que está acontecendo, né? É que nem a pessoa que às vezes tem o clique, tem esse clique, ela saca aquela consciência, mas ela ainda não apreciou aquilo realmente, ela ainda não compreendeu, ela ainda não assentou ali para entender a importância da descoberta que ela fez, né? É a mesma coisa. Diante de todo esse monte de palavras aí, alguém quer falar mais algumas palavras? Não? Ninguém? Todos quietinhos. Então tá ótimo. Quando no final do livro as pessoas vão ficando quietinhas, eu fico bem feliz. Brincadeira, tá? Pode falar o quanto quiser, no momento que desejar. A Enarada vem com mais uma pérola, que quando o indivíduo medita sobre ela mesmo, ele vê que é uma maravilha mesmo. É o verso 81. A devoção é o bem mais precioso de uma pessoa sincera. É o bem mais precioso. É o que a gente chamaria de é o que há de melhor, né, na manifestação. É realmente um coração devoto, puramente devoto, sinceramente devotado. Um coração sinceramente devotado, nem sempre ele está em paz com Deus. Ele pode estar brigando com Deus à beça, mas ele vai brigar sinceramente. Ele vai se desentender sinceramente com Deus, né? E para Deus não importa, né? Porque se entendendo sinceramente com Deus ou se desentendendo sinceramente com Deus, o foco é Deus. É aquela coisa, né? Pense em mim, fale de mim sempre, seja bem ou mal. Tá ótimo. Para Deus está perfeito isso, né? Fale sempre de mim, pense sempre em mim, não importa se bem ou mal. Se puder pensar bem, vai ser melhor para você, não para mim. Para mim não faz a menor diferença. Mas para você que é desenhado para, né, para se comprazer nas coisas boas, então é melhor que pense em Deus bem, né, de modo agradável. Mas se pensar brigando, está cumprindo o papel também, né? Muitos devotos começam assim, né? Começam brigando com Deus, mas brigando mesmo, brigando para valer. É melhor brigar com Deus do que com as pessoas. Deus entende a gente, né? Entende o Jiva. O Jiva não consegue compreender o outro, é impossível. Pelo desenho não tem como compreender. O que é uma pessoa sincera aqui? É alguém sinceramente dedicado a alcançar o amor não dual. Isso aqui é o James, né? Mas mesmo que uma pessoa sincera não seja necessariamente, né, alguém, né, dedicado a alcançar o amor não dual e que fique no amor dual, a devoção para essa pessoa continua sendo bem mais precioso, tá? Qual é? Aí agora ele vai comparar, já que eu comentei nisso, né? Mesmo uma pessoa dual, realmente a devoção continua sendo bem mais preciosa. Agora ele vai fazer uma comparação. Qual é o maior dos 3 níveis de devoção? Uma hora, todo devoto vai ter que se defrontar com isso. Todo devoto sincero, né? A devoção a um Deus distante, indiretamente experienciado, a devoção a um Deus vívido e diretamente experienciado,
ou a devoção a um Deus que não pode ser percebido, e sim conhecido por ser não diferente de mim, né? Naturalmente, né, aquele que está sendo tocado, né, que está sendo atraído pela não dualidade, é infinitamente mais fascinante esse aqui, né? É um Deus que eu vivencio como sendo eu mesmo, como sendo eu não diferente dele, como sendo o meu próprio eu. Mas os outros são válidos também. Mas para quem está interessado em devoção não dual, naturalmente é esse último aqui, porque ele é vivido o tempo todo, como você mesmo, como o seu ser, né, mais íntimo. Os dois primeiros tipos de devoção são degraus importantes, mas a devoção que se manifesta como conhecimento firme de Deus, que está além da forma, ou seja, eu mesmo, consciência, é a maior. Por quê? Por que ela é a maior? Porque apenas ela liberta. Ela liberta o quê? Ela liberta o jiva dele mesmo, né? Ela liberta o jiva. O que é libertar o jiva dele mesmo? É libertar o jiva de todos os vínculos de identificação que ele tem com ele mesmo. O jiva deixa de estar identificado com ele enquanto jiva e se identifica como consciência. É o jiva mukta, né? O Deus além da forma, é capaz de fazer isso, e só ela. Apenas ela. E ela é muito simples. As pessoas não devem ler isso e achar que isso é uma coisa complexa. O que pode ficar formidavelmente complexo a ponto de fazer a pessoa desistir, achar que isso não existe, é justamente os vínculos que a pessoa tem com as ideias que ela tem sobre ela mesma. Muitas pessoas não entendem a importância disso, né? Tamas e rajas têm poderes vinculativos, sátiva também, mas os poderes de tamas e rajas, eles têm capacidades projetivas, capacidades obnubilativas, capacidade de obscurecimento. Isso jamais pode ser negligenciado pelo investigador. Ele tem que levar a sério a potência dessas gunas e a capacidade que elas têm de manter o indivíduo aparentemente apartado do que ele realmente é, né? Sem a identificação adequada. Porque o que você é para você mesmo é muito simples, é o óbvio. Mas o que as vássanas colocam aparentemente entre você e você mesmo pode sim, aí sim, aparentar um obstáculo completamente intransponível. Embora para você, é o suprassumo da simplicidade, né? Então, os dois primeiros tipos de devoção são degraus importantes, mas a devoção que se manifesta como conhecimento firme de Deus, ou seja, sou eu mesmo, eu sou não separado de Deus, eu não tenho forma, é a maior, porque apenas ela liberta, apenas ela vai me libertar de todas as ideias limitantes que eu tenho sobre mim mesmo, né? Que quando eu tenho uma ideia limitante sobre mim mesmo, eu me circunscrevo ao espaço-tempo ou alguma dimensão específica. Então, aí eu sou uma alma, que estou indo para uma tal dimensão, eu vou para a nona dimensão, eu vou para a quinta, eu vou viver em céus, etc. Tudo isso são visões limitantes. Como é dito no Kaivalya Upanishad, depois de descobrir o ser que existe em todos os seres e no qual todos os seres existem, chega-se à consciência pura original, que é o ser que está além do ser refletido, né? É o ser que, na verdade, reflete, né, nesse aparato de compreensão chamado corpo sutil. É o ser que está além do ser refletido. É o ser que dá origem ao ser refletido. O ser refletido, ele depende do ser, mas o ser não depende do ser refletido. O ser é um só. E o modo como esse reflexo aparece na mente das pessoas é infinitamente variado, mas é sempre o mesmo reflexo. Mas o modo como ele é lido, como ele é interpretado, varia muito. Pode variar tanto a ponto da pessoa achar
que ela é consciente por ela mesma, mas é o mesmo reflexo. Mas ela pode dizer, de acordo com as vássanas dela, o condicionamento, não, eu sou consciente por mim mesmo. Eu sou autoconsciente. Né? Eu, personalidade, sou autoconsciente. Não. Essa consciência que o indivíduo acha que é dele, no fundo, é meramente o ser refletido, reproduzindo características inerentes ao ser original, né? Autorrevelador, né? Por isso que o indivíduo ele acha que ele mesmo é autoconsciente, quando ele não sabe quem ele é, quando ele se confunde, porque a consciência é autorreveladora. Vai ocorrer aí uma projeção de sati e limite. O indivíduo vai ver, não, eu sou autoconsciente. Então, ele está dizendo que ele se autorrevela para ele mesmo. Uma personalidade dizendo que ela basta a si mesma, que ela é consciente por si mesma. Ela é autorreveladora por si mesma. Aqui a gente está entrando em aspectos mais delicados. Eu vou parar por aqui. Esse verso aqui do Kaivalya Upanishad é muito bacana. Quando o indivíduo ele vai lendo os Upanishads, ele vê que tudo que ele vê nas escrituras já estão nos Upanishads. Né? Tem os mais conhecidos hoje em dia são 10 ou 12. Tem 108 ainda, mas perderam muitos. Então, você vê que tem escrituras que falam isso. Ó. Né? Krishna comenta isso no Bhagavad Gita. Eu sou o ser que estou em todos os seres e no qual todos os seres existem. Qualquer escritura do Vedanta, ela é uma sistematização, ela é uma, como é que a gente chama isso? Ela é uma, é quando você tem um monte de conhecimentos esparsos, né, dicas esparsas, uma sistematização. Qualquer escritura vedântica, ela é uma sistematização do que já está nos Upanishads. Né? Quem for aí pegando Upanishads vai ver, né, que os Upanishads, às vezes, eles estão muito ambientados na cultura, né, indiana, então, às vezes, fica um excesso de informação ali, a pessoa meio que se perde. Por isso que, muitas vezes, é legal ouvir até mesmo uma pessoa que conheça bem aquilo para ir destrinchando aquilo. Né? Eu estou fazendo isso ouvindo o Kenya Upanishad eu Kata Upanishad pelo Sarvapriyananda, e ele vai desbastando isso. E quando ele desbasta, você vê que realmente tudo que aparece em outras escrituras, a gente encontra. Né? É como se elas fizessem referências aos Upanishads, mas de um modo sistematizado. Porque nos Upanishads as coisas não aparecem sistematizadas assim. Né? Mas isso aqui aparece no Bhagavad Gita, no próprio Bhagavad Gita. Eu sou o ser que está em todos os seres e no qual todos os seres estão. Né? É para tirar a ideia de que esse ser ele é limitado, ele tem algum adjunto. Né? Repara as construções verbais, como é que são delicadas, ó. Como elas são sutis. Eu sou o ser que estou em todos os seres e no qual todos os seres existem. Né? Esse tipo de fala impede que a mente condicionada se fixe numa imagem. Né? Isso é que é apontar, é o que se chama de apontamento. É isso aqui. Ele deixa a mente analítica, a mente que está condicionada, que está muito habituada a repetir fórmulas, deixa ela sem chão. E aí ele começa a substituir esse chão para algo mais propício a esse tipo de frase. Aí vem todo o estudo que o Vedanta faz em cima de Nietzsche. Ele te dá um chão para que na hora que você encontre uma frase dessa, que é aparentemente sem sentido, né? Ela não tem um ponto de saída e nem um ponto de chegada. Parece que as coisas fazem assim ao mesmo tempo. Né? Então, ela não chega a uma conclusão clara. É para isso que o Vedanta desenvolve todo o arcabouço de Nietzsche, para ele te dar um chão mais apropriado para que isso aqui faça efeito, para que isso aqui pegue o indivíduo. É que o Alexandre está falando, né? Às vezes é uma palavra, antes de começar a gravar, às vezes é uma frase, né? É uma coisa meio sem sentido, mas o indivíduo já tem um chão apropriado a isso. Né? O que é esse chão? É o chão do estudo de Nietzsche que permite que a mente do indivíduo balance pouco, ela flutua pouco, ela está mais firme. Né? Então, ela tem como receber isso como se fosse uma revelação. Pum!
é quando o cara diz a ficha caiu. Pof! Né? Leva um cascudinho, né? Isso, às vezes, não é só simbólico, não. Teve gente que acordou depois que o professor foi lá e deu uma cutucada na cabeça. O cara falou e deu um cascudo no sujeito. A gente vive é mesmo. Né? Abre a cabeça, deixa de ser cabeça dura. Pof! Isso já ocorreu, esse tipo de transmissão, né? Mas tudo baseado no conhecimento. O indivíduo tem que estar com um chão bom, a não ser que ele seja um gênio, mas a gente não está aqui falando de gênios, né? Não faz sentido. Né? A gente pode até usar o gênio como uma inspiração, né? Como uma coisa útil da gente olhar e ver, caramba, é isso mesmo. Né? Mas a gente está aqui lidando com uma coisa mais chão-chão. Então, repara bem essa frase aqui, nos Upanishads vocês vão encontrar isso várias vezes, vários Upanishads vão tocando nisso. Né? E o Vedanta, o que é o Vedanta? Além de sistematizar isso, ele te dá um chão onde a sua mente pode ficar um espelho mais bacaninha, e isso é uma revelação, essa revelação bater, pof! Né? E a gente já comentou várias vezes que a revelação não é uma coisa mística, a sua vida, no seu cotidiano, é repleta de revelações, só que a gente não presta atenção. Bom, eu vou dar uma interrompida agora, que realmente a gente se estendeu um pouco. Eu vou voltar aqui, ó, a libertação só é possível, né, através do conhecimento da realidade absoluta. Ou seja, vou adiantar, né, a libertação só é possível através do conhecimento da realidade absoluta, não através do conhecimento das escrituras. Né? As escrituras viabilizam esse conhecimento da realidade absoluta. Por isso que toda escritura boa do Vedanta começa. Né? Vedanta é meio de conhecimento. Só isso já desfaria um monte de ilusões que a gente vê por aí. Mas o pessoal passa voando por essas escrituras. Tem até um verso legal aqui, se vocês me permitem, eu vou ler aqui do Panchadasi. Olha que interessante. Ó. Olha o que ele fala aqui. Pessoas tolas e ignorantes acerca do verdadeiro significado das escrituras andam a esmo, enquanto sábios que entendem o seu significado, eles viram além da escritura, eles viram o que a escritura aponta. Eles entendem a escritura como um meio e trataram a escritura como um meio desde o começo. Nunca ficaram satisfeitos com a escritura em si, e sim com o objetivo que a escritura está proporcionando. A meta da escritura é proporcionar isso. Né? Não é ela se fechar em si, como se fosse um conjunto de verdades. Não tem como ser verdade. Como é que uma sequência de palavras vai expressar literalmente a verdade? Isso é impossível. Olha que bacana. Pessoas tolas e ignorantes acerca do verdadeiro significado das escrituras andam a esmo, mesmo com as escrituras embaixo do braço, enquanto sábios que entendem o seu significado habitam o oceano da bem-aventurança, porque compreenderam, né, do que realmente se trata a realidade. Então, vamos começar daqui. Eu falei demais nesse encontro aí. No outro, vocês têm que falar um pouco mais. O Marcelo deu um quebra-galho aqui, mas também, depois de um tempo aí, tirou o pneu, botou um step meio vazio e ficou quieto. Estava com o pneu legal rodando, aí deu uma sossegada. Não vou participar dessa droga, não. O pneu do Marcelo está careca. Ah, isso aí está se espalhando, né? Agora pelos pneus, pelo tudo, né? É assim mesmo. Tá bom. Vamos lá. Então, isso aqui é a página. Aqui no meu é a página 15. É a página 15 do PDF? É, né, Marcelo? Não é? Tá bom, então é. Sim. Hoje é dia 12 de maio. É porque eu estou com o texto aberto aqui na minha frente e não estou conseguindo te ver. Pronto. Legal. Então é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comentem. Vou contar até 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, acabou. Ninguém precisa comentar nada e nem se sentir culpado porque não está comentando nada. Vamos lá, então. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnatya
Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta e a essa linhagem maravilhosa de professores e estudantes. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas, muito obrigado a todes. Como é que é o negócio, todes? Vai lá, né? Nietzsche é Nietzsche, né, cara? Se ficasse perdendo tempo com o Nietzsche, o cara fica muito doido. Obrigado a todo mundo, gente. Né? Essas coisas vêm e vão, mas nós permanece, tá? Não é nós permanecemos, não, mas nós permanece. Lembra de Jesus. Que vós sois? Espírito. Não são espíritos. Vós sois espírito. Ponto final. Cabeludo sabia de tudo. Boa noite, gente. Tchau. Até a próxima.